Oi, pessoal, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Então, hoje a gente vai falar de histórias, narrativas. Há uns dias atrás, há umas semanas atrás, eu li para vocês uma história, um apólogo, lembra? Do Machado de Assis, aquele escritor que inventou uma história envolvendo um tubo de linha e uma agulha, né? E nessa história a linha e a agulha discutiam para ver quem era mais importante, né? E eu disse que aquela história se chamava um apólogo, porque é um tipo de história que se passa entre dois objetos, que, claro, como coisas que são, não poderiam raciocinar e muito menos falar como pessoas. Mas o autor cria essa história para simbolizar fatos da vida e pessoas. Muitos escritores usaram esse tipo de narrativa, ou seja, esse tipo de história, para simbolizar, né, fatos, para dar explicações, para explicar coisas, certo? E, gente, não é que Jesus Cristo fez a mesma coisa? Ele contou histórias para seus seguidores, para as multidões que iam ouvi-lo, né, falar. Então, para atingir aquela mentalidade simples do povo, ele contava histórias que se chamavam parábolas, né? E através dessas parábolas ele pregava a doutrina, certo? Entre muitas parábolas que Jesus contou, há a parábola do semeador. E a gente vai lembrar um pouco dessa parábola aqui hoje para explicarmos bem como é esse tipo de narrativa, a parábola, né? Então, Jesus um dia saiu de casa, foi para a beira do mar e logo se aproximou dele, como sempre acontecia, uma multidão, né? Muitas pessoas querendo ouvi-lo. Então, para que ele fosse visualizado por todos, ele foi até um barco que estava encostado na areia, né? E entrou, sentou-se num dos bancos desse barco, enquanto a multidão ficava de pé na areia da praia. E aí ele contou, entre outras parábolas, essa, a do semeador, né? Então ele dizia: eis que o semeador saiu para semear. Enquanto lançava as sementes, algumas caíram ao longo do caminho, e vieram as aves do céu e logo as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não encontraram muita terra. Brotaram depressa, porque não tinham terreno profundo, mas aparecendo o sol, ficaram tostadas, porque não tinham raiz. Outras caíram entre espinheiros, e cresceram os espinhos e as sufocaram. Outras, entretanto, caíram em boa terra e deram fruto. Uma deu 100, outra 60 e outra deu 30. Quem tem ouvidos, que entenda, disse Jesus ao final dessa parábola, né? Quem tem ouvidos, que ouça, que entenda. Então os discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: por que lhes falas em parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque para vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles, porém, não foi concedido. Pois a quem já tem, lhe será dado, e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Portanto, a eles eu falo em parábolas, porque vendo não enxergam, e ouvindo não escutam nem compreendem. Então, vejam que nesse texto a parábola é uma forma expressiva, capaz de tornar as ideias, os ensinamentos que Jesus queria pregar mais claros, mais concretos,
né? Ora, a figura do semeador era uma figura do cotidiano daquelas pessoas. Eles trabalhavam com a terra em sua grande maioria, né? Os que não eram pescadores eram agricultores. Então, eles ouvindo a palavra de Deus dessa maneira, eles entendiam melhor o que Cristo queria ensinar. Então, a parábola refletia muito claramente a ideia, né, de Cristo. E, então, trabalhando com fatos reais, como é o fato do semeador, né, a parábola se torna mais compreensível. Eu vou ler para vocês aqui um texto sobre a parábola que eu achei muito interessante, né? Ele diz assim: na narrativa da parábola do semeador, é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos do cotidiano das pessoas que ouviam suas palavras. A figura do semeador que saiu a semear realmente era muito conhecida deles. O semeador semeava as sementes com as próprias mãos e, inevitavelmente, algumas sementes acabavam caindo pelos pequenos caminhos que cortavam os campos. Essas trilhas, que não eram alcançadas pelos arados, né, eram utilizadas para percorrerem a plantação. E o solo desses caminhos, como ele não era arado, né, ele era duro e as sementes ficavam na superfície. Por isso, facilmente serviam de alimento para os pássaros. Então, eram as sementes que os pássaros vinham e comiam. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. Ora, a Palestina, né, tinha muito terreno pedregoso, rochoso, né? E então algumas sementes caíam entre as pedras e não brotavam, né? Ou se brotavam, brotavam numa fina camada de terra e logo o sol vinha e elas ficavam queimadas porque as raízes não tinham profundidade para tirarem seus nutrientes, né? Então elas definhavam no sol. Por vezes, algumas raízes de espinhos também tomavam parte do terreno de uma plantação e acabavam sufocando as sementes que caíam entre os espinheiros, né? As sementes que caíam em solo fértil, aquele solo que era preparado pelos agricultores, né, que era cuidado, tratado, essas sementes germinavam e produziam bons resultados, né? Então, o próprio Jesus explicou o significado da parábola do semeador, né? Quando ele disse aos seus discípulos que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, né, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração, tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho, né? Então, é o que ouve, mas não entende, não escuta, né? Já o solo rochoso, o pedregoso, no qual algumas sementes caíram, representa aquelas pessoas que, ao ouvir a mensagem, rapidamente e impulsivamente recebem com alegria, né? Recebem a mensagem com alegria, mas pela falta de raiz, isso dura pouco. Logo que surge a aflição ou a perseguição por causa da mensagem, essa pessoa abandona a ideia, não tem profundidade, né? Há também aquela pessoa que ouve a mensagem, mas as preocupações deste mundo, a sedução das riquezas sufocam a mensagem. Né? As tentações do mundo logo acabam com elas, né? Então a palavra não surte efeito. Contudo, o exemplo da semente que foi semeada em bom solo, no solo fértil, representa aquele que ouve e atende a mensagem. Esse dá fruto, produzindo em um caso 100, no outro 60 e outro 30. É uma maneira simbólica, né, de Jesus dizer que aquele que ouve a mensagem e a entende e a coloca em prática, ou seja, a atende, né, ela dá frutos, 100, 60, 30, dá frutos. Aqui há uma clara indicação do significado dos 3 elementos dessa parábola.
Primeiro, a semente da parábola do semeador é uma representação da palavra de Deus. Segundo, o semeador é uma figura do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar o Evangelho. Então, todo aquele que proclama o Evangelho é também um semeador, né? Terceiro, o solo citado na parábola do semeador, cada qual com sua particularidade, é uma indicação do coração humano. Cada coração recebe a palavra de uma maneira ou de outra, né? É o solo de cada um. Então, a parábola do semeador traz lições muito importantes derivadas do seu significado principal, né? Ela ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados diferentes em cada um deles, e que, infelizmente, uma grande maioria das pessoas não recebe as boas novas para a salvação. Umas por possuírem um coração insensível, né? Outras que nem refletem na mensagem, outras porque têm um coração impulsivo e se tomam pelo calor da emoção, recebem superficial a mensagem. Quando a emoção passa, elas voltam para a sua vida antiga, né? Outras pessoas estão muito ocupadas com as coisas dessa vida, com os desejos terrenos, as ilusões de riquezas, né? de ter coisas, né? E desprezam esse verdadeiro tesouro que poderiam encontrar. Mas, finalmente, há aquelas pessoas que possuem um coração bem preparado, um coração que responde positivamente à palavra de Deus, certo? Gente, vocês não acham que o professor, ele é também um semeador? Né? E quando essa semente que nós, professores, lançamos, cai em terreno fértil, o resultado é maravilhoso, não é isso? Então, vejam só, a parábola, ela destaca também a responsabilidade humana, a responsabilidade pelo resultado da germinação da semente. Ela é colocada, essa responsabilidade, ela é colocada pelo Cristo com essa parábola nas pessoas. Elas são o solo, né? E o caráter dessas pessoas é que determina o efeito da palavra sobre elas, certo? Se a semente vai germinar ou não. Então, veja, gente, como é interessante, né? Eu me lembro que numa das nossas aulas presenciais, logo no começo, foram tão poucas, a gente nem teve a oportunidade de se conhecer direito, né? Eu me lembro que houve uma discussão na sala, uma discussão no sentido positivo, sobre o que é ou não história, né? E alguém argumentou que não há histórias, né, na palavra divina. Tudo que se conta, toda narrativa é história. E Jesus pregou suas verdades usando histórias, né, que são as parábolas, certo? Seria interessante que vocês trouxessem para a gente, ou lembrassem, coloquem no WhatsApp, no grupo, exemplos de outras parábolas. Vocês colocam o nome da parábola e a gente vai atrás delas para ler e interpretar, entender o que é que elas querem dizer, certo? Então, gente, olha, na aula que nós falamos do apólogo, nós falamos que o apólogo é uma história fantástica. Sim, é fantástica porque ela tem como personagens objetos, coisas, né? E essas coisas são mostradas como se fossem pessoas. O autor usa para simbolizar determinado tipo de pessoa, né? Hoje nós falamos de um outro tipo de narrativa, que é a parábola, que já usa fatos da realidade, do cotidiano das pessoas, ou seja, fatos reais, né? Para ensinar, para mostrar verdades. E vemos que Jesus Cristo usou muito esse recurso maravilhoso para ilustrar as verdades que ele nos trazia, certo? Na próxima aula, nós vamos falar um outro tipo de narrativa, que é a fábula. Vocês se lembram daquelas histórias que a gente ouvia quando crianças, da raposa e das uvas,
né? Da tartaruga e do coelho, da onça e do coelho, né? Do lobo e do cordeiro, enfim, aquelas histórias passadas entre animais, né? Que os mais velhos nos contavam. Olha, cuidado, olha o que aconteceu na história da formiga e da cigarra, né? A cigarra só queria cantar e a formiga trabalhava, e quando veio o inverno, o que aconteceu? A cigarra morreu de frio, enquanto a formiga estava na sua toquinha lá, cheia de comida que ela guardou durante todo o verão, certo? Então, trabalhem. Então, as fábulas eram usadas para dar essas lições de moral na gente, não é verdade? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre as fábulas e vamos contar algumas fábulas aqui, tá certo? E se vocês se lembrarem de alguma, mandem para mim, tá bom? Beijo, gente, até a próxima aula, se Deus quiser.